Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias. A palavra de hoje está em Gálatas 5. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Oh, glorioso Deus. Os irmãos acharam? Amém. Que diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificam pela lei. De graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se pego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu vou continuar aqui só para complementar. A obra da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não os estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, cópias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é esse: o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viveres em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçados de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Pode se assentar.
sabemos, Deus, Ele enviou Jesus Cristo por amor a nós. Ele veio aqui para a terra. E quando Ele estava naquela cruz, a terra inteira tremeu, o véu do templo ele foi rasgado. E a partir do momento que o véu do templo ele foi rasgado, a gente passou a viver uma nova era. A gente não vive mais segundo a lei, mas segundo a graça. E naquele momento que... É por isso que a Bíblia também é dividida em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é onde as pessoas viviam pela lei, e já o Novo é onde Cristo veio por amor a nós, que Ele se entregou, e a partir desse momento a gente vive pela graça. Mas aqui em Gálatas 5, Paulo ele está falando referente a não usarmos a graça como desculpa para fazer coisas que Cristo não faria. Não é porque Cristo ele veio, Ele se entregou por nós, não é porque a gente vive pela graça, não mais segundo a lei, que a gente tem que usar a graça como desculpa para pecar todos os santos dias, que a gente tem que usar a graça como desculpa para fazer aquilo na qual nós não somos ensinados a fazer. A gente tem que viver segundo Cristo, por isso que se fala cristão, cristianismo. A gente tem que viver segundo como Cristo viveria. Lógico que a gente está aqui nesse mundo, a gente está propício ao erro, né? A gente está propício ao pecado, mas a gente não pode insistir nele, porque isso não é o que Jesus Cristo faria. E nós, como cristãos, nós temos que seguir o que Jesus Cristo faria, deixando todos os desejos carnais, ou seja, não fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. E a partir do momento que nós vivemos no Evangelho, nós devemos viver mesmo, não só segundo a aparência, porque é aquilo, né? Não adianta a gente vir para a igreja, eu subir aqui em cima do altar e tudo mais, falar, pregar, levar o Evangelho para qualquer pessoa, e quando está dentro de casa, eu falo meu irmão, faço isso, faço aquilo, coisas que Cristo não faria. A gente tem que viver o Evangelho segundo Cristo viveu. Cristo, ele é um exemplo para nós de como nós devemos seguir a nossa vida. Cristo, ele é um exemplo. A gente tem que se basear na vida de Cristo, na vida que Cristo seguiu. E eu e a pastora Stephanie estava até conversando ontem sobre as modificações que a nossa geração hoje faz dentro da igreja. Hoje é permitido cantar músicas seculares, no caso, músicas que não são cristãs, dentro da igreja, em algumas igrejas, né, não são todas. Bebidas sem álcool é permitido, e as pessoas estão mudando o Evangelho. E é isso que Paulo está falando. Não é porque nós vivemos segundo a graça, não é porque nós não vivemos mais segundo a lei, que tudo me é permitido. Acho que Paulo que mesmo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que deixar os desejos carnais de lado. A partir do momento que a gente dessas águas, a partir do momento que a gente se batiza, a gente está selando um novo compromisso com Deus. A gente quer selar um novo compromisso com Deus. A gente quer ter uma nova vida. E não adianta a gente trazer as coisas do mundo para dentro da igreja só para a gente se sentir confortável ou trazer mais pessoas, porque não vai adiantar. A gente vai estar vivendo segundo o mundo, a gente vai estar vivendo segundo a carne, e não é isso que Jesus Cristo quer para a gente. Ele quer que a gente se santifique a cada dia mais, que a gente possa a cada dia mergulhar mais no Espírito. E não tem como. A carne e o Espírito são duas coisas diferentes. Ou você escolhe viver pela carne, ou você escolhe viver pelo Espírito. Não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo, porque são duas coisas totalmente diferentes. As coisas de Cristo e as coisas carnais são coisas que não se batem, são coisas que não tem como ficar juntas. Não tem como você fazer algo e depois fazer alguma coisa da carne, e depois ir lá e fazer outra coisa do Espírito, porque uma vai acabar dando divergência com a outra.
Então hoje a gente tem que prestar um pouco mais atenção. Não é porque a gente vive no mundo liberal, vamos dizer assim, né? Porque a nossa geração é muito liberal. E as pessoas que realmente seguem o Evangelho acabam se tornando conservadores, pessoas que não abrem a mente para o mundo de hoje. E não é assim. A gente tem que sim seguir o Evangelho da forma que tem que ser seguido. Não é porque, fulano é crente, mas ele faz isso, também vou fazer. Não é assim que funciona. Você quer seguir o que fulano faz ou você quer seguir o que Cristo deixou para que nós podemos fazer? E aqui no versículo 14 diz: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vós consumais também uns aos outros. Ou seja, nós devemos amar a todos, não só quem está aqui do seu lado, quem está sentado aí do seu lado, que é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente chegar, abraçar e falar: ô meu irmão, paz do Senhor, para quem deseja a mesma coisa. Não adianta a gente chegar e falar: te desejo amor, te desejo saúde, apenas para as pessoas que também desejam o mesmo pela gente. É muito fácil a gente querer o bem daqueles que querem o bem também. Mas aqui não está falando amarás o teu próximo com a ti mesmo, aqueles que só te amam. Não, é amarás todos como você se ama. É todos. Aquelas pessoas que estão lá na rua, que se afastaram do Evangelho, aquelas pessoas que são de outra religião, aquelas pessoas que te perseguem. Você às vezes fala: meu Deus, o que eu faço para aquela pessoa me tratar assim? É essa daí que você tem que amar, é essa daí que você tem que levar a palavra e mostrar que você é diferente, mostrar que você vive uma nova vida, mostrar que a partir do momento que você se converteu, é uma nova vida que você segue. Assim como Jesus ele foi o exemplo, nós também devemos ser o exemplo de outras pessoas que querem se chegar a Cristo. Porque as pessoas que estão fora da igreja, ou que até mesmo se afastaram, elas têm uma visão distorcida da igreja. Nós, sendo cristãos, nós temos que viver segundo a graça, viver da maneira que Cristo quer que a gente viva, que a gente possa transmitir Cristo para essas pessoas, para que essas pessoas possam ver que a igreja em si não é o que elas pensam, que a igreja em si não é essa coisa ruim, né? A igreja está aqui para ajudar, a igreja está aqui para acolher. Então a gente tem que viver da maneira que Cristo quer que a gente viva, que a gente possa levar a palavra a todas as pessoas e não somente aquelas que dão os ouvidos, porque até mesmo quando Jesus ele voltou para o céu, né? Ele voltou para ficar junto de Deus, ele disse para os discípulos dele que eles levariam uma palavra, mas que muitas pessoas não escutariam aquilo que eles iriam dizer. Muitas pessoas não ligariam, fechariam, bateriam as portas, xingariam e da mesma forma vai ser com a gente. Às vezes a gente vai levar uma palavra para alguém e a pessoa não vai querer escutar, não vai querer dar ouvido, não vai querer dar crédito. E mesmo assim, a gente não pode virar a cara e querer xingar aquela pessoa só por ela não ter dado crédito ao que a gente falou. E no versículo 19 diz assim, porque, só para frisar mesmo, no versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, ou seja, nada de bebidas, dependente. Cerveja sem álcool, não, ok? Glutonarias e coisas semelhantes a essas. Deus, irmãos, ele realmente, e sim, Deus, ele é amor.
Deus, sim, Ele perdoa, mas Deus, Ele também é justiça. E a gente tem que saber que a vida cristã, ela não é oba-oba. A gente não é todos os santos dias a gente tem que se santificar. Porque da mesma forma que a gente sobe aqui, louva ou toca em coisas santas, já se fala, coisas santas. Então, para a gente tocar esse tipo de coisa, a gente tem que se santificar. E vocês lembram daquela mulher adúltera? Quando todas as pessoas estavam criticando ela, todas as pessoas iam apedrejar aquela mulher, chegaram para Cristo e falaram: e aí, o que quiseram fazer? E depois ele só falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Depois que todas aquelas pessoas saíram, Jesus Cristo ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Ou seja, sim, ele perdoou aquela mulher, mas ele disse: vai e não peques mais. Como eu disse, todos nós estamos propícios ao pecado. Todos nós, querendo ou não, a gente está nesse mundo. E se a gente fosse santo, literalmente santo, nem aqui a gente estaria, porque Deus teria recolhido a gente para ficar junto com Ele. Então, se a gente está aqui, a gente, uma hora ou outra, vai errar. Só que vai e não peques mais. Cometer um erro, não faça novamente. Eu mirei contra o meu irmão, não faça novamente. Eu fiz aquilo e aquilo outro que eu sei que vai contra aquilo que Cristo me ensinou. Então vai, não peques mais. Peça perdão, porque sim, Ele irá te perdoar, mas não continue no pecado. É aquele negócio, insistir no pecado é burrice, né? E também nós possamos não insistir mais no pecado, porque nós não somos mais meninos. Nós temos entendimento da palavra hoje em dia. A partir do momento que a gente entra dentro da igreja, a gente não tem entendimento, que a gente não conhece quem verdadeiramente é Cristo, que a gente não conhece quem verdadeiramente é Deus, que a gente não conhece exatamente nada sobre o Evangelho, e a gente persiste no erro, até tudo bem, porque a gente não conhece, mas a partir do momento que a gente tem entendimento, que a gente já sabe das coisas, do que é certo e do que é errado, e continua insistindo nas coisas que a gente sabe e que a gente tem certeza que é errado, já não é a coisa certa, o caminho certo é de seguir. Então que hoje nós possamos nos santificar cada vez mais, que nós possamos nos analisar, né? Possamos ver aonde é que estamos errando, ao invés de julgar o que a pessoa está fazendo, olhar para si mesmo, julgar a si mesmo, olhar aonde é que você está errando, aonde é que você está pecando, para que você não possa persistir no erro. Eu sei que às vezes falando assim parece uma palavra muito forte, né? Mas eu já falei para Deus, Deus, nossa, a palavra muito forte, é um culto de oração. E aí a pastora começou a confirmar durante algumas palavras que ela estava falando, então eu falei: Deus, então é isso mesmo que eu vou entregar para o seu povo. E então hoje, por mais que eu quisesse, né, entre aspas, mudar, por ser uma palavra muito pesada, mas Deus, de qualquer forma, Ele queria entregar isso, porque Ele está falando comigo e está falando com você. A partir do momento que Ele entrega, primeiramente Ele entrega essa palavra para mim, então eu tenho que me corrigir em algo que eu estou errando, e vocês também têm que se corrigir em algo que vocês estão errando, começar a olhar para si mesmo, começar a analisar a si mesmo, né? Porque às vezes a gente para e pensa assim: mas tudo isso que acabou de falar eu não fiz nada, não sei o que. Mas e ira? E as iras? As iras também são pecado. E amar o teu irmão, porque como eu disse, é muito fácil amar quem te ama, mas e amar aquela pessoa que você não conhece? E orar por aquela pessoa que está no leito de hospital que você não conhece, você nunca viu na sua vida. E é isso que nós temos que fazer nessa noite de hoje, analisar a si mesmo e corrigir o que está errado em nós mesmos. Que nós possamos
não justificar o nosso erro pela graça. Porque a lei de antigamente era muito rigorosa, né? E como eu disse, a partir do momento que Jesus ele desceu aqui para a terra, ele veio nos mostrar que a gente podia sim ser perdoado, que a gente podia sim seguir uma nova vida, mas basta a gente querer. Não adianta a gente ficar pedindo desculpa e não querer nunca mudar, não querer nunca evoluir, não querer nunca ter um compromisso sério com Cristo. Porque Jesus, ele nos chama de noivos. Jesus, ele chama a gente de noiva, a igreja dele. E ele fala que ele ama a igreja dele. Então, da mesma forma que ele quer ter um compromisso com a gente, nós precisamos querer também um compromisso com ele. Ele, como a pastora mesmo disse, hoje ele está nos chamando, independente da promessa que foi feita há anos atrás. Às vezes a gente pode pensar que está demorando anos, milhares de tempos, mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E se ele não entregou isso ainda, se ele não nos entregou o que ele havia prometido ainda, é porque a gente precisa se consertar, é porque a gente precisa sim se analisar, que a gente precisa sim parar de justificar algo que não pode ser justificado, que a gente possa olhar mais para dentro de nós mesmos e nós possamos dar espaço e brecha para que Jesus, ele possa fazer o agir dele nas nossas vidas, porque ele sim quer um compromisso com a gente, ele sim quer que a gente leve o evangelho, quer que a gente pregue, que a gente ore, que a gente louve, que agradeça o nome dele. Mas basta a gente querer também, porque Cristo querer é óbvio que ele quer, mas a gente precisa querer, a gente precisa largar esse medo, essas angústias, essa coisa de eu não consigo fazer, eu não consigo. Largar tudo isso e realmente querer um compromisso com Deus. Mas para isso é preciso que a gente se limpe, que a gente se santifique, que a gente tire todas as impurezas. Peça ajuda a Deus, fala: Deus, me ajuda a me santificar, Deus, me ajude a me libertar daquilo que está me aprisionando, Deus, me ajude a tirar as amarras que estão prendendo os meus braços de te adorar, de fazer aquilo que o Senhor realmente me chamou para fazer. A promessa de Deus, ela está de pé, mas para ela ser cumprida, precisa que a gente se limpe, precisa que a gente se identifique, precisa que a gente queira um compromisso com Deus, porque sem a gente querer um compromisso com Deus, não tem como a promessa dele ser entregue nas nossas vidas. Se a gente não acreditar e não crer, não tem como a promessa dele ser entregue nas nossas vidas. Então, irmãos, nessa noite de hoje, é isso que Cristo, ele quis falar e quis dizer à igreja, que a gente precisa se santificar, a gente precisa dar espaço para Ele, a gente precisa largar as coisas do mundo, porque nós não somos mais meninos, Deus já nos fez homens e mulheres de Deus. Então, a partir desse momento, a gente precisa sim querer um compromisso com Deus, deixando todas as coisas mundanas que nos impedem de fazer o que Ele realmente quer que a gente faça. Como eu disse, a gente está no mundo, então a gente está. Se nós fôssemos santos, nós nem estaríamos mais aqui na terra. Mas mesmo assim, a gente não é santo, a gente está em procura da santidade, porque não tem como herdar o reino dos céus se tiver com pecado, não tem como entrar no reino dos céus se você tiver com uma manchinha no seu vestido. O seu vestido ele tem que estar branco, ou seja, você tem que estar puro. Se tiver alguma coisinha que ainda te impede, vamos parar para analisar. Se hoje, no dia de hoje, Deus, ele fala que ele vai vir como um ladrão, né? A gente não sabe que dia, que hora ele há de vir.
poder entrar no reino do céu, porque como eu disse, se tiver uma manchinha, não vai entrar, porque o céu, ele é santo, são pessoas santas, são seres santos, então não tem como a gente entrar em pecado. Então se hoje, nesse exato momento, Deus ele descesse à terra e ele quisesse buscar a igreja dele, repentinamente, né? Porque ele não vai avisar a hora que ele vai vir. Será mesmo que a gente está pronto para isso? O que a gente fez ontem? O que a gente fez hoje? Será que aquilo que a gente fez ontem, a gente já se desculpou com ele? Será que aquilo que a gente fez hoje, a gente já pediu perdão para ele? E já nos verdadeiramente arrependemos ao ponto de não cometer o mesmo erro novamente? Não adianta a gente sempre pregar sobre a vinda de Cristo, não adianta a gente pregar sobre esse tipo de coisa se a gente não está santificado, se a gente não está pronto e preparado para isso. A gente precisa estar pronto, a gente precisa a todos os santos dias nos santificar, porque ninguém entra no céu estando com pecado, ninguém entra no céu se não estiver santificado, se não estiver com seus vestidos totalmente brancos e totalmente puros. Não adianta, irmãos, não adianta. E depois não vai adiantar chorar e falar: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, porque Ele mesmo disse que Ele vai nos olhar e falar: apartai-vos de mim que eu não os conheço. E é isso que a gente realmente quer, que a gente chegue lá e Ele olhe para nós e fale: apartai-vos de mim que eu não os conheço. Imagine a dor que vai ser ouvir Deus falando isso pra gente. Mas por quê? Porque a gente não nos santificou. Por quê? Porque a gente viveu o Evangelho segundo a carne. Por quê? Porque a gente viveu a vida da forma que a gente queria, que nós queríamos viver. A gente está no mundo? Sim, estamos. A gente está rodeado de coisas erradas? Sim, estamos. Mas nós temos que ser a diferença. Cristo é o verdadeiro exemplo de vida que a gente deve seguir. E sempre quando a gente for tomar uma decisão e a gente achar que se aquilo é certo ou não, pare para pensar: Cristo, Ele faria isso? Cristo no meu lugar, Ele falaria isso? Cristo no meu lugar, ele agiria dessa forma? Se a resposta for não, então não faça. E se já fez, peça perdão para Deus e não cometa o mesmo erro. Não vale a pena insistir no mesmo erro. Não vale a pena insistir nas mesmas coisas. Não vale a pena persistir naquilo que não agrada a Deus. Deus, Ele é amor, sim, mas Ele também é justiça. Então, não pare para ver, vamos dizer assim, não pare para ver esse lado da justiça de Cristo. Não faça com que o Espírito Santo aparte a presença dele de nós, porque a partir do momento que o Espírito Santo ele se afasta de nós, para buscar ele de novo é muito difícil. Vai ter que ter muito clamor, muito jejum, muita oração, é uma coisa muito difícil. Então, vamos parar para pensar e analisar a nossa vida. Qual é a vida que a gente realmente quer seguir? Qual é o compromisso que a gente realmente quer ter com Cristo? Se é um compromisso verdadeiro, então que hoje nós possamos buscar, nessa noite, um compromisso verdadeiro com Cristo, aprendendo a se santificar, aprendendo a cada dia mais viver segundo aquilo que nos foi entregado, segundo aquilo que nos foi deixado aqui na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um verdadeiro exemplo. Às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente abre em algum lugar da Bíblia e alguma pessoa que está escrita aqui na Bíblia já passou por esse mesmo processo. Então a Bíblia, ela é uma espada, ela é um livro que não conta só histórias antigas, mas sim histórias de hoje em dia. Não é só histórias que aconteceram no passado, mas sim coisas que acontecem durante hoje em dia. E o Novo Testamento, ele nos dá muitas lições, muitos aprendizados. O Novo e o Antigo também nos dá muitas lições, muito aprendizado.
não segundo a lei, mas segundo a graça, segundo o Espírito Santo de Deus que nos foi entregue por Jesus Cristo, que nós possamos hoje nos santificar, tirar tudo aquilo que impede a gente de estar fazendo o querer dele, que a gente possa hoje nos limpar, tirando tudo, todas as amarras que prendem os nossos pés, as nossas mãos e que acabam nos impedindo, tirando toda a insegurança, todo o medo que faz com que a gente não façamos o querer de Deus. Deus, ele nos chamou para levar o Evangelho, para levar a palavra dele a toda a criatura. Então, que nós possamos cumprir aquilo que nos foi dito, levar a palavra dele a toda a criatura e nos santificar, para que quando ele venha, nós estejamos prontos, para que quando ele venha, nós não precisamos passar por isso, né, de falar, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, e mesmo assim eu não vou entrar. Por quê? Porque deveria ter santificado antes. Então, que hoje nós possamos deixar tudo aquilo que é segundo a carne para trás, porque hoje a gente tem entendimento da palavra, a gente não vive mais como meninos, como crianças. Nós hoje em dia somos entendedores da palavra, nós temos conhecimento da palavra, então sabemos o que é certo e o que é errado. Então, que possamos deixar tudo isso para trás e se santificar, né? Deixando toda a inveja, todas as iras, e amar o teu próximo como a ti mesmo, independente de quem seja, se é teu irmão ou não, se é da igreja ou não, se é aquele que te ama ou não. Nós possamos fazer o bem